aleluia, aleluia, a minha alma alegre. Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. E eu vos disse isto, para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, querido Padre Alessandro, da Arquidiocese de Vitória da Conquista, os paroquianos, os nossos irmãos que estão nos visitando, estão aqui na Canção Nova, os ministros, né? A equipe aí. Louvado seja Deus, a comunidade que está presente. Estamos celebrando esta Eucaristia, dando graças a Deus, louvando também pela vida de Santo Atanásio. Foi um dos primeiros santos da nossa igreja, defensores da fé, defensor da fé, principalmente naquilo que dizia respeito à divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. No início da igreja, com toda a força que o Evangelho tem, a palavra de Deus foi se espalhando, tivemos muitos adeptos, muitas pessoas se converteram, porque a palavra de Deus, de fato, ela causa um impacto na vida das pessoas, assim como causou também na nossa vida, e por isso nós estamos aqui celebrando, agradecendo, pedindo a Deus por tudo aquilo que Ele tem realizado, agradecendo por tudo aquilo que Ele tem realizado, pedindo também, apresentando as nossas intenções a Deus aqui nesta Eucaristia. E celebrando o dom da vida deste nosso irmão, deste santo, Santo Atanásio, que foi o defensor da fé, que defendeu que Jesus Cristo, de verdade, era Deus, foi Deus, é Deus. Nós queremos hoje também retomar essa realidade na nossa caminhada. Os primeiros discípulos se tornaram apóstolos, professavam a fé em nosso Senhor, defendiam que de fato Jesus Cristo foi o enviado de Deus, veio até nós. Deus visitou e Deus permaneceu com o seu povo. Se nós formos estudar aí as religiões, nós vamos verificar que de fato, em cada religião houve uma manifestação divina. Houve uma manifestação onde aquela pessoa foi escolhida, foi enviada, recebeu uma mensagem e transmitiu essa mensagem. E louvado seja Deus, muitas religiões boas transmitem valores. Mas qual é a diferença das outras religiões para a nossa religião? Qual a diferença do cristianismo para as outras religiões? A diferença está exatamente em que Deus não só mandou enviados, Ele mandou enviados também,
não é? Tivemos grandes homens que nós conhecemos, que nós estudamos, que muitas vezes recordamos e queremos ser como eles, como Moisés, como Abraão, como Isaac, Jacó, como os profetas. Desejamos muitas vezes ser esses homens, e esses homens foram enviados por Deus, realizaram sinais como Elias, Eliseu, mas ainda eles não eram o Messias, não eram o Cristo. A diferença das outras religiões para a nossa religião está em que Deus veio até nós. Deus habitou em nosso meio. O Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Armou a sua tenda entre nós. A ideia que se tinha antes era exatamente essa, de um Deus distante, de um Deus longe, de um Deus que apenas mandava mensagens. Mas agora não. Agora Deus veio até nós. Deus pisou aqui o nosso chão. Deus habitou entre nós. É essa a beleza que nós temos no nosso cristianismo, na nossa religião. Deus não está simplesmente lá longe, Deus está entre nós. Ele é o Emanuel. Deus com quem? Deus conosco. Ele está conosco. Ele está presente no meio de nós. E é por isso que em cada Eucaristia, em cada momento em que nós nos reunimos, nós podemos e devemos nos alegrar, porque há uma presença divina entre nós. Deus está entre nós. Ele morreu, Ele foi crucificado, morreu, mas Ele ressuscitou. E é essa a boa notícia que nós queremos levar, que a igreja quer levar e leva, que a Canção Nova quer levar e leva, que cada um de nós que fazemos essa experiência bonita com nosso Senhor Jesus Cristo, devemos fazer e levar. Santo Atanásio fez essa experiência com Jesus Cristo, e está aí a diferença. Teve um encontro pessoal com Deus, foi profundamente amado por Ele, e por isso saiu para testemunhar. E por isso ele fez questão de testemunhar, de defender. Não, Jesus Cristo não foi um simples homem, não foi um grande profeta apenas. É o próprio Deus que veio nos visitar, que veio estar conosco, para nunca mais deixar de estar conosco. É isso que nós professamos. É por isso que nós celebramos a Eucaristia. Nós celebramos a vitória de Jesus Cristo, nós celebramos a sua presença entre nós. Atanásio defendeu isso, foi criticado, né? Naquele tempo, a heresia que surgiu foi por causa de um padre daquele tempo, o padre Ário, e foi convocado então o concílio de Nicéia, o primeiro concílio de Nicéia, para que fosse pensado, argumentado, raciocinado, como é que se defenderia isso. Estão dizendo aí que Jesus Cristo foi um simples homem, que ele veio aí, mas ele é um simples homem, é um bom homem, homem de virtudes, homem de Deus, mas é um simples homem, como qualquer um. E Atanásio, no concílio, ainda como diácono, fez questão de defender. Não. Jesus Cristo veio até nós. Ele habitou entre nós. O Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. A profecia do Antigo Testamento se cumpre em nosso Senhor Jesus Cristo. Foi isso que Santo Atanásio pôde defender e defendeu. Tanto é que nós rezamos também na nossa profissão de fé, Jesus Cristo, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, veio até nós, habitou entre nós.
Nós costumamos rezar, e a igreja nos pede nesse tempo, para nós rezarmos a profissão de fé. Niceno, a profissão de fé, o símbolo niceno-constantinopolitano, Niceno, Niceia. Foi daí que se defendeu, né, essa questão de que Jesus Cristo, de fato, era verdadeiro e é verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Essa é a nossa fé e é isso que nós celebramos, minha gente, e nós não podemos nos esquecer disso. Nesses nossos tempos em que nós estamos vivendo, como nós escutamos no Evangelho, se permanecerdes em mim, eu permanecerei em vós. Se guardardes a minha palavra, guardar a palavra, permanecer. E depois, no finalzinho, a alegria. Nesses tempos em que nós estamos vivendo, nós devemos guardar a fé, permanecer em nosso Senhor Jesus Cristo. Quantos ventos de ideologias, de politicagem, estão aí entre nós, querendo acabar com a vida, querendo acabar com a família. Nós devemos nos levantar, sim, para defender a vida, para defender os princípios que nós acreditamos, que nós recebemos de Deus. Às vezes algumas pessoas, claro, vêm confessar até nós, ou vêm partilhar a vida, dizendo que está sentindo uma angústia, a vontade de não ter mais vontade, de tirar a vida. Aí eu faço essa reflexão, olha para o Cristo, olha para Ele. Não tire a sua vida, não. Não seja um suicida. Ele não tirou a vida, Ele deu a vida, para que nós tivéssemos vida. Diante da vida que foi ofertada, que foi entregue por Ele, valorize também a sua vida e defenda a vida, desde a sua concepção até o final. Nós queremos, como igreja, como católicos, como cristãos, viver a santidade e defender a vida. Santo Atanásio pôde fazer isso com relação à divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. E muitas vezes nessa nossa caminhada, ideologias, grupos querem fazer com que nós neguemos a nossa fé, neguemos os princípios. Vamos nos levantar, minha gente, com a nossa voz, com as nossas manifestações e proclamar: Jesus Cristo é Deus, Jesus Cristo deu a vida, por isso nós defendemos também a nossa vida e a vida dos nossos irmãos. Ontem eu vi uma reportagem assim, um pouco rápida, mas falando a respeito da violência. Quanta violência nós estamos vivenciando no nosso país. Será que não é porque lá atrás está sendo desestruturada a família? E aí a gente vai ver, né, os entrevistados, é menor de idade, por isso toda uma campanha que está havendo aí a respeito da maioridade penal. Mas será que não é lá no início o problema? Será que não são as bandeiras que estão sendo levantadas aí contra a família, desestruturando-a, e nós estamos já colhendo as consequências dessa desestruturação que começa em casa, no berço? Vou deixar ele crescer, ele vai saber o que tem que fazer quando crescer. Meus queridos irmãos, vamos desde já, a partir das nossas famílias cristãs, católicas, homens e mulheres de Deus, semeie na vida do seu filho, da sua filha, os bons valores cristãos, o dar a vida, a compaixão, a misericórdia, para que quando
o seu filho, a sua filha crescer, ele continue também semeando a concórdia, a paz, os verdadeiros valores. Vamos nos levantar para fazer isso, a partir de nós, da nossa rua, da nossa comunidade, da nossa paróquia, da nossa diocese, arquidiocese. Com certeza o mundo será melhor se nós defendermos a vida, se nós semearmos a paz, os valores cristãos. Dar a vida, como nosso Senhor deu, vamos dar também a vida onde nós estamos, como pai, como mãe, como filho, como filha, como paroquiano, como jovem, como idoso. Nós podemos e devemos dar a vida, defender os valores, os princípios cristãos. Abaixe um instante a sua cabeça, põe a mão no seu coração e pensando na sua realidade hoje, de igreja, de família, diante da violência, das doenças, das perguntas sem respostas, que muitas vezes nós temos, vamos apresentar tudo isso no coração de Deus, vamos pedir a Ele a graça de testemunharmos a nossa fé, de darmos cada vez mais razões à nossa fé, estudando e professando, vivendo a nossa fé no dia a dia. Senhor, é esta graça que eu peço a mim e peço aos meus irmãos que estão aqui no rincão, aqueles que estão em casa. Peço essa graça, Senhor, de cada vez mais professarmos a fé no Senhor que está vivo, no Senhor que está presente entre nós. Senhor, eu te peço que cada um que está aqui, cada um que está em casa, possa também fazer essa experiência contigo, com o teu amor, com a tua misericórdia. Que cada um de nós, Senhor, possamos te seguir e também defender os valores que o Senhor defendeu quando esteve aqui conosco. E é claro, o Senhor continua conosco através do teu Santo Espírito. E pedimos, Senhor, que o teu Espírito Santo continue a nos impulsionar, a nos levar, e que em cada momento da nossa vida, Senhor, nós possamos testemunhar a nossa fé, uma fé viva, uma fé que não se diz simplesmente com a boca, mas se diz com a vida. Dá-nos essa graça, Senhor, de professarmos isso nesta Eucaristia, durante este dia e durante toda a nossa vida. Obrigado, Senhor, pela fé que recebemos da igreja, dos nossos pais, e que nós queremos, Senhor, continuamente, cada vez mais, professá-la. Ao Senhor a honra, a glória, o nosso louvor. Amém. CançãoNovaPlay.com. Assine já!